É Elaine mesmo? Cara, eu falei certo, que legal. Cláudia e Elaine, eu conheço a Claudinha é minha brother, fica bem aqui na frente da rádio, o escritório delas. Então, quero agradecer com muito carinho, porque quando a gente fala também de amor, a gente fala de cuidado. E cuidar de quem ama inclui pensar nesse futuro. Então, as duas juntas vão nos auxiliar nesse processo legal. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas ao Estúdio Cidade. É muita satisfação recebê-las aqui para a gente falar. Quando a gente fala de Dia dos Namorados, a gente tem sempre a ideia, vamos ver o que vai dar de presente. E se? O que acontece lá na frente? Não é interessante a gente já ter uma estrutura? Doutora Bárbara, seja bem-vinda. Doutora Cláudia, muito obrigada. Boa tarde, Joyce. Boa tarde, Cláudia, novamente. Saímos do escritório juntas, boa tarde a todos os ouvintes também. Agradeço pelo convite de estar aqui. E realmente é muito importante, né? Ninguém gosta muito de procurar um advogado, de fazer um contrato, mas é muito importante a gente planejar e justamente a gente faz um contrato, a gente legaliza as coisas para não serem usadas, mas se precisar, tá ali tudo certo e ninguém se incomoda depois. Bárbara e Cláudia, é raro que as pessoas façam esses acordos ou se preparem? É raro isso? É raro. Mas tem mudado, né, Cláudia? Um pouco, mas... Boa tarde, Joyce, né? Boa tarde a todos os ouvintes, né? Um prazer estar aqui participando para a gente estar trocando essas informações. Eu, a Bárbara, no direito de família e eu dando uma pincelada no direito previdenciário, que a gente vai comentar também um pouquinho, que é muito importante nos relacionamentos. E, né, nos dias de hoje, a questão dos relacionamentos, as pessoas já vêm pensando um pouquinho mais, né, em relação a contratos, né, porque é muito fácil. Hoje, na emoção, tudo começa muito bem, mas daqui a pouco surge um imprevisto, um problema, e aí as pessoas se deparam com coisas que construíram juntos, né, na fase de namoro. Então, tudo isso são regras que têm que ter estabelecidas por segurança, né, de ambas as partes. Normalmente, principalmente a mulher, né, ela muitas vezes acaba nós temos nos dias de hoje as mulheres numa questão de dependência, muitas vezes do sexo masculino, né, do seu companheiro. Então, ela acaba ficando vítima, muitas vezes, de construir alguma coisa, e é importante regular. A gente verifica, e eu já vi, até já comentei isso com a doutora Bárbara no escritório, de pessoas que às vezes se ofendem, né, quando um companheiro, um namorado chega e quer fazer um contrato de namoro. Lógico, isso tudo também tem que ver a história de cada um, o contexto de cada um. Então são situações, porque não adianta também a pessoa estar no relacionamento de namoro, vamos dizer, há 2 anos, e naquele momento querer, não, vamos fazer um contrato agora de namoro, que muitas vezes não, né, o que eles, né, às vezes já não é mais um namoro. Já não é mais um namoro, já é uma coisa mais avançada. Então tudo isso assim tem que se pensar bem no início. E a gente costuma ver, né, doutora Bárbara, geralmente isso no mundo dos famosos. No mundo dos famosos, os contratos pré-nupciais, que a gente já ouviu algumas situações assim. De namoro, ainda é pouco falado, mencionado. Então é interessante saber como que funciona ou como que as pessoas podem se preparar e também não levar para esse lado, como ela falou, de se sentir pressionado, né? Primeiro explicar o que é esse pacto antinupcial ou pré-nupcial, ou quando que ele é recomendado. Então, são situações diferentes, né? Quando a gente fala de um contrato de namoro, primeiro, a gente escuta muito falar da vida dos famosos, porque é onde realmente toma publicidade. Mas isso é rotineiro dentro dos nossos escritórios. Sempre aparece uma união estável para ser desfeita ou ser feita, né? Aquele casal que realmente já procura a prevenção. Quando que deve ser feito alguma coisa? O contrato de namoro, ele não é um documento que precisa ser feito para qualquer relacionamento. É realmente quando o casal já tem ali uma relação estabelecida há um determinado tempo e eles não têm a intenção de constituir família. São duas pessoas, 2 núcleos familiares diferentes
que moram juntos ou não e têm uma relação habitual ali de namoro. A união estável, ela já é diferente. É quando o casal vive junto com a intenção de constituição de família, tem ali, vive junto ou não, né? Vive juntos no sentido de ter uma relação. Só que... E com a intenção de constituir família. Isso é que é o ponto mais importante que diferencia um contrato de namoro de uma união estável. Às vezes as pessoas moram juntas, né? Mas ainda assim não têm a intenção de constituir uma família. E em relação ao pacto antinupcial, ele serve para quando efetivamente vai ter um casamento e aí a pessoa adota um regime de casamento para aquela relação. Hoje no Brasil não é obrigatório fazer o pacto no regime da comunhão parcial de bens, mas os outros regimes, separação total, separação final dos aquestos e comunhão universal de bens, têm que fazer pacto, e também nos regimes mistos que a gente fala, porque tem a possibilidade de a gente adotar, eu comprei um imóvel antes que era só meu, mas eu quero casar com meu companheiro no regime da comunhão universal de bens, mas ainda assim eu posso fazer um pacto separando aquele imóvel que porventura já era meu. Por isso que é importante sempre constar um advogado especialista, porque existem várias possibilidades. E uma coisa até muito alarmante, que recentemente a gente foi em um congresso da OAB, e algo muito alarmante que estávamos conversando lá no meio jurídico, é que a gente está para ter uma mudança muito grande no Código Civil, e hoje não é obrigatório a união estável ter uma escritura pública. Hoje você pode viver com uma pessoa, ter a intenção de constituir família e depois lá no judiciário vai ser reconhecida essa união de vocês. E a partir de quanto tempo juntos que isso já é previsto? Assim? Pode ser uma semana, desde que exista a intenção de constituir família e isso fique comprovado no processo. Meu Deus, e como que isso é provado? Galera, olha aí, a gente tá aqui, hashtag ficam dicas. Ficam dicas? Porque como que isso tem a intenção? Uma frase, eu te amo, quero envelhecer contigo, tal. Printa a tela e já aquilo aí já ecoa como uma... Olha que engraçado. A Cláudia me ajuda nessa também, porque assim, é muito relativo, Joyce. O que é uma intenção de constituir família? Às vezes a pessoa tem lá uma conta conjunta juntos, entendi. Eles planejam férias juntos, planejam ter filhos, tem um cachorro, um gato juntos e realmente tem um núcleo familiar ali. Diferente de quando eu moro com o meu companheiro, com o meu namorado e eu tenho a minha vida, o meu trabalho, as minhas finanças, os meus animais domésticos e ele tem a vida dele, separada, mas coabitando. Porque as pessoas confundem muito, né, Cláudia, a coabitação na união estável. E a lei não obriga que as pessoas morem juntas ou separadas para ser ou não configura uma união estável. Exatamente. Nos relacionamentos de hoje, tem muitas pessoas que às vezes, casais que trabalham em cidades diferentes, e não é porque moram em cidades diferentes que não tem uma união estável, um relacionamento com o intuito de constituição de família. Então a gente tem muitos casos, pessoas que até trabalham fora do Brasil, ficam um certo tempo, 6 meses, e estão numa união estável. Então, assim, eu trago um pouquinho a sardinha para a área previdenciária, porque o que a gente encontra, às vezes, dificuldades de pessoas que, às vezes, vivem numa união estável dessa forma, ou que não constituíram nenhum documento, mas que tinham a intenção ali de constituir família, que para o direito previdenciário, para te ter o direito a uma pensão por morte, né, você tem que ter essas provas. Então, partilha de finanças, contas, né? Então não significa que estar morando na mesma casa não possa ser reconhecido uma união estável. Tem que ficar ligado, então. E vocês falaram que às vezes as pessoas encaram isso, porque não me ama, por isso que está fazendo isso, ou às vezes tem aquela, mas por que vai fazer? Então é interessante, né, entender que as pessoas acreditam que perde o romantismo, mas pelo contrário, eu creio que acho que para ambas as partes é interessante.
E também saber quais são os principais erros que os casais cometem a não formalizar e ao formalizar uma união sem ter a parte jurídica junto. O principal erro é justamente uma das partes sempre pode ficar um pouco mais insegura com isso, geralmente a mulher. Então isso vai acabar criando brigas e inseguranças dentro do relacionamento, se não tiver ali uma formalização. E pode evitar discussões futuras de vai constituir um patrimônio, vai constituir uma empresa, como já aconteceu, né? Eu tenho um casal que recentemente nós fizemos a dissolução da união estável e não foi formalizada. Fizemos o reconhecimento e a dissolução não foi formalizado. E aí, o homem tinha uma dívida, que era uma dívida de uma empresa que ele tinha antes. E aí, o que aconteceu? Ele quis cobrar essa dívida lá dentro do processo de união estável, mas nós conseguimos comprovar que não. Essa dívida ela era da empresa que já era anterior. Aí o que acontece? Se tivessem regularizado essa união estável deles, essa discussão nem teria acontecido. E aí a mulher, a minha cliente, não precisaria passar por todo aquele transtorno, aquela angústia de talvez ter que pagar uma dívida gigantesca que não era responsabilidade dela. Que danado, hein, doutora Bárbara? Que danado! Então é que essas coisas a gente só vê depois. Exatamente. É que as implicações de um relacionamento não é só as coisas boas, mas também tem o passivo e tem os ativos, né? Tem as dívidas que muitas vezes contraem, né? O que a gente vê, às vezes casais muito jovens que resolvem iniciam um namoro, e aquilo vai avançando, não vão delimitando nada, e de repente nasce, vamos financiar um imóvel junto. Isso. É o que mais acontece, assim, né? Porque daí, juntando muitas vezes a renda dos dois, né? Tem condições de adquirir aquele imóvel, fica mais fácil. Só que daqui a pouco vem um rompimento, né? Acontece um rompimento e aí fica ali um financiamento por longo tempo, os dois responsáveis, né? Aí depois querem, constroem novos relacionamentos, isso é uma dor de cabeça, porque a gente sabe que para tirar um financiamento do nome depois, é uma situação complicada. Até nos casais, né, que formalizam união, que quando você ingressa com um processo na justiça, bens financiados, né, ou você quita, né, ou um compra parte do outro e aguarda a quitação do financiamento para só lá depois na quitação tirar o nome do outro do contrato. Então, assim, nem através de uma ordem judicial, a Caixa Econômica, vamos dizer que normalmente acontecem muitos contratos regulados pela Caixa, não é possível fazer essa modificação. Né? Então, a segurança em se orientar, e não prematuramente já adquirir alguma coisa, principalmente financiada, como carro, né, imóvel, e de forma muito prematura, isso é complexo. Eu costumo, às vezes, comparar isso. Ninguém casa para separar. Ninguém namora para pôr fim na relação, isso é fato. Mas eu costumo, às vezes, até fazer uma comparação um pouco pequena, assim. Mas alguém faz um seguro de carro querendo usar o seguro? Um seguro de morte querendo usar o seguro? Ninguém quer. Então, é realmente como se fosse um seguro, para que depois, se tiver algum problema, tá ali a segurança, tá ali o documento, tá ali o contrato, para os dois, para ambas as partes, exatamente. Então, que conselho, né, jurídico você daria para quem está iniciando uma vida dois, de repente ter esse entendimento de fazer algo assim, de procurar auxílio jurídico? É justamente isso, procurar um auxílio jurídico. Estamos financiando um imóvel, estamos indo morar juntos, procure auxílio jurídico, faça a formalização disso. Qual que é a intenção de vocês? E a conversa, né? Dentro de um escritório de advogadas familiaristas é básico. Se não existe comunicação, não existe relação. Tem que ter uma conversa entre o casal. Tanto, eu falo muito da comunicação, porque a gente, depois, quando vai acontecer uma separação, a comunicação é muito importante ali também. Então, por que também não conversar no começo
para depois facilitar as coisas, se acontecer, né, uma separação. Então, primeiro de tudo, a conversa entre o casal e entender que isso é importante para o futuro, para os futuros filhos, para a família. Por exemplo, hoje estamos indo morar juntos. Se acontece amanhã, depois de falecer, com quem que eu quero que fique esse patrimônio? Com meus pais, com minha companheira, com um primo, com um filho que eu tenho, com quem? Que eu quero que fique esse bem. Daqui a pouco a gente já vai falar sobre isso também. Mas existe, claro, a sucessão legal, mas eu digo que a pessoa também precisa. Também pode, e a pessoa também precisa saber, eu quero deixar para essa companheira, para essa pessoa que está comigo. Então, é importante para isso. Se já já estão lá tantos anos juntos, já casaram com comunhão universal de bens. A gente antigamente falava, né? Comunhão total, comunhão universal. Já fez isso. Aí já era, não tem nem como fazer mais nada. Tipo, já fez, depois que assinou ali e aí não tem como mudar o regime. Sim, é possível. Hoje já é possível fazer a alteração. Aí já teve mudança em relação a isso. Vai ter, inclusive, no novo Código Civil vai mudar mais ainda. Exatamente. Facilitar mais. E uma coisa, Joyce, assim, que a gente vê até nas relações consolidadas, casamento, com certidão de casamento formalizado, né? É a importância do pacto. E que muitas vezes o casal não sabe nem o que é o pacto, né? Só vai ter conhecimento o que é o pacto quando adquire um imóvel, quando precisa fazer alguma transação de financiamento, quando vai fazer um inventário, alguma transação nessa situação que daí o cartório normalmente vai exigir, tem que ter o pacto. Aí as pessoas se perguntam, mas eu tenho pacto? Então, o pacto antinupcial, ele está lá. Quando você formaliza o seu casamento no cartório de registro civil, ele está lá junto com a sua certidão de casamento. E esse pacto é um documento que o cartório dá e que você tem que fazer o registro nos cartórios de registro de imóveis, né? E é nesse pacto que também a pessoa pode disciplinar, lógico, sai um pacto básico, mas se esse casal quiser disciplinar como vai ser tal situação, tal bem, bens que eu recebo de herança, eu já posso deixar tudo registrado nesse pacto. É que aqui no Brasil não tem muito essa utilidade. Normalmente nos Estados Unidos se tem uma cultura muito grande de se usar e disciplinar as relações de patrimônio do casal no pacto antinupcial. Então, aqui se usa muito pouco no Brasil, não se tem essa cultura. E é interessante fazer esse uso, porque muitas vezes evita muitas situações de conflitos, de divisão de bens, de brigas de herança, e até menos processos judiciais. Exatamente. Doutora Bárbara, qual, para a gente finalizar esse bloco, qual a maior índice que procuram vocês ali no escritório? É de esses pactos de comunhão, de organizar a união, ou a dissolução, a separação? Então, é muito mais comum a dissolução, porque nós ainda não temos, no Brasil, nós brasileiros não temos a cultura da prevenção, em nada. Em exames médicos, juridicamente falando, em nada. O brasileiro não tem o costume de prevenir. Então, geralmente, chega no escritório de advocacia para fazer o reconhecimento e a dissolução da união estável. Olha, eu agradeço demais a participação nesse bloco. Obrigada. A gente vai para um breve intervalo, a gente retorna com elas. Não sei se a doutora Bárbara vai continuar com a gente aqui na bancada. Nesse próximo bloco eu não vou poder. Então, doutora Bárbara, muito obrigada. Imagina, obrigada também, Joyce. E até breve. Até breve. Muito obrigada mais uma vez. A gente tem um amigo comum, juntou as escovas de dente. Se pá, acho legal. Daqui a pouco, não é... Procure uma advogada, acho interessante. Daqui a pouco nós voltamos com mais Estúdio Cidade, não sai daí. Você está ouvindo Estúdio Cidade. Cidade FM.